Meu nome é Raquel. Tenho 34 anos. E no sábado passado, enquanto decidia fazer uma limpeza no carro do meu marido, esperando encontrar, no máximo, latas de refrigerante vazias ou um chocolate derretido esquecido no banco, meus dedos esbarraram em algo que não deveria estar ali. Uma caixinha pequena, escondida como quem guarda um segredo que não quer ser descoberto. Ao virá-la nas mãos, meu coração gelou. Não eram pastilhas. Não eram suplementos. Era daquele tipo de ajudinha que os homens comentam entre risos, achando que suas mulheres nunca vão saber. Mas naquele instante não senti raiva. Senti algo mais profundo, uma calma estranha, daquele tipo que antecede uma tempestade que está prestes a mudar tudo. Se histórias como essa mexem com você, tire um momento para curtir esse vídeo ou deixar um comentário, mesmo que breve. Cada interação sua é um voto de confiança, um sinal de que essas palavras estão chegando aonde precisam. É o que me dá força para continuar compartilhando verdades que tocam a alma. E acredite, em dias como aquele, cada gesto de apoio faz toda a diferença. Fiquei ali, sentada no banco do motorista, olhando para aquela caixinha. Não gritei. Não liguei para ele. Não joguei tudo pela janela. Apenas a recoloquei no mesmo lugar, com cuidado. Só que agora o segredo também era meu. E com ele veio uma decisão. Se ele queria faíscas, eu lhe daria um incêndio, só que não do jeito que imaginava. O que fiz a seguir foi simples, dentro da lei e tão bem calculado que 4 horas depois, os bombeiros foram chamados pelos vizinhos. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza os sinais que ignorei por anos. Pequenos padrões que pareciam normais, mas que aos poucos, me ensinavam a ocupar menos espaço, a falar mais baixo, a me contentar com migalhas dentro do meu próprio casamento. Na época, eu me convencia de que eram apenas manias, apenas coisas de homem. Mas agora sei a verdade. Meu marido tinha o dom de transformar cada situação em um espetáculo onde ele saía como herói. Engraçado, encantador, impecável. Enquanto eu ficava no canto, segurando minha frustração como uma criança com um brinquedo quebrado. Ele não precisava gritar nem bater portas para me diminuir. Usava palavras afiadas, disfarçadas de piada, de modo que os outros rissem sem perceber o veneno. Fazia brincadeiras na frente dos amigos, que eu era capaz de queimar água, que não sabia segurar uma chave de fenda, como se ele não fosse o mesmo que nunca arrumou a torneira pingando ou pintou a sala, coisas que eu fiz, enquanto ele colhia os elogios. Quando meu rosto demonstrava magoa, ele erguia as sobrancelhas, sorria de lado e dizia que eu era muito sensível, que precisava aprender a levar na esportiva, que a vida era curta demais para ficarmos chateados com bobagens. Todos riam. Eu também fingia rir, enquanto por dentro ia murchando, um pouco mais a cada vez. Porque piadas às vezes são só a versão aceitável de verdades que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Ele tinha orgulho especial em se apropriar dos meus esforços. Elogiava o jardim para os vizinhos, como se fosse ele quem passava os sábados de joelhos na terra, arrancando ervas daninhas até as costas do Éren. Gabava-se para a mãe dele da casa impecável, como se já tivesse passado um pano em qualquer superfície, quando eu era quem esfolava cada canto até brilhar. Para o mundo, ele era o marido exemplar, o homem capaz, e eu, a esposa sortuda. Mas a realidade era outra, eu sustentava tudo nas costas, enquanto ele desfilava no palco, colhendo aplausos que não merecia. Uma vez em um jantar, alguém brincou sobre esposas que bisbilhotam as coisas dos maridos. Ele levantou a taça, sorriu para a mesa inteira e disse bem alto, como era grato por ter uma mulher que respeitava sua privacidade, afinal, curiosidade mata até o romance. Todos riram. Eu senti o rosto queimar, como se tivesse sido pega em flagrante, mesmo sem ter feito nada. Quando perguntei depois por que me humilhou assim, ele deu de ombros. Eu estava exagerando, sendo dramática. Mas no fundo, ambos sabíamos que ele falava sério. Porque às vezes as piadas são a única forma segura de dizer o que realmente se pensa. O pior não eram as palavras, mas a maneira como ele distorcia tudo para me culpar. Quando eu notava coisas estranhas, despesas no cartão de lugares que ele nunca mencionou, malhações noturnas que terminavam com cheiro de perfume em vez de suor, um cartão de lavagem de carro com um coração desenhado por uma mão que não era dele, ele sempre tinha uma desculpa. Ria, dizia que eu estava imaginando coisas, que minha cabeça inventava histórias. Me fez duvidar dos meus próprios olhos, da minha intuição, até eu começar a acreditar que o problema era eu. Essa é a crueldade máxima. Quando alguém convence você de que sua dor é inventada, que suas suspeitas são loucura, que seu coração não pode ser confiável. E assim fui me encolhendo. Guardei minha voz, engoli minhas perguntas e aprendi a carregar o peso do silêncio.
Dizia a mim mesma que era assim que o casamento funcionava, que nenhuma relação é perfeita, que talvez eu esperasse demais. Me convenci de que manter a paz valia mais do que me fazer ouvir, que meu papel era segurar as pontas em silêncio para que ele brilhasse aos olhos dos outros. Cada vez que ria às minhas custas, cada vez que ignorava minhas preocupações, eu me dobrava um pouco mais, como uma folha de papel sendo amassada até virar nada além de um risquinho fino, pronto para ser jogado fora. Achava que a paciência resolveria tudo, que se eu continuasse sorrindo e esperando, um dia ele mudaria. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava que nada mudaria a menos que eu mesma provocasse essa mudança. O mais irônico é que o único motivo de eu estar limpando aquele carro era justamente uma de suas brincadeiras. Ele havia zoado que já que meu trabalho com homestaging, nas palavras dele, não era coisa séria, eu deveria usar meu tempo livre para deixar o carro dele impecável. Que por fora, mas por dentro doeu. Mesmo assim, como tantas outras vezes, engoli o orgulho. Peguei o aspirador e os panos, repetindo que não valia a pena discutir. Até que ao esticar a mão debaixo do banco, encontrei aquela caixinha que ele julgava bem escondida. E de repente, todas as piadas, todas as desvalorizações, voltaram como um eco ensurdecedor que não dava mais para ignorar. Naquele momento algo mudou. Entendi que cada risada cruel, cada sorriso arrogante, cada vez que me apagara ou me fez duvidar de mim mesma havia sido um preparo para aquela descoberta. Aquela caixa já não era só segredo dele. Agora era também minha arma. Mas a imaginação não cria perfumes em camisas que não foram lavadas. Não inventa endereços em aplicativos que ele esqueceu de apagar. Não fabrica sorrisos falsos em mensagens que ele achou que eu nunca veria. Aquele cheiro não era fruto da minha cabeça. Era a assinatura de outra mulher, escrita em notas que ele não teve o cuidado de esconder direito. E então, como se o universo quisesse garantir que eu não voltasse atrás, meu dedo deslizou sem querer sobre uma notificação no celular dele, deixado descuidadamente sobre a mesa da cozinha. Uma mensagem pré-visualizada, iluminando a tela como um farol na escuridão. Não posso esperar para te ver hoje. Desta vez prometo não deixar marcas. As palavras queimaram meus olhos, mas foi a risada que ouvi ecoando na minha memória, aquela risada, a mesma que ele soltava quando me chamava de paranoica. Det me fez entender tudo. Não eram marcas de ginástica. Não eram flores perdidas no caminho. Não era minha cabeça inventando fantasmas. Era ele. Sempre foi ele. E de repente a vergonha que eu sentia por duvidar, por revirar contas, por questionar, virou cinzas. Porque a louca não era eu. A louca era a mulher que ainda acreditava que merecia menos do que a verdade. Que aceitava migalhas de atenção como se fossem banquetes. Que se encolhia para caber no molde que ele esculpiu com mentiras e desdém. Aqueles recibos não eram só números. Eram provas de que eu não estava quebrada. Ele é que tinha me convencido de que eu era. Cada charge era um tijolo na parede que ele construiu para me trancar do lado de fora da minha própria vida. Mas paredes caem. E eu tinha uma caixa cheia de fósforos. Naquela manhã, com as mãos trêmulas e o coração batendo tão forte que doía, fiz algo que não fazia há anos. Respirei fundo e olhei no espelho. Não vi mais a mulher que ele descrevia frágil, dramática e imaginativa demais. Vi uma estranha com olhos cheios de fogo, uma estranha que finalmente entendia que a pior traição não tinha sido as outras mulheres. Had sido o tempo que ele roubou de mim. Os anos em que me fez duvidar da minha própria voz, em que transformou minha intuição em delírio, minha dor em exagero. E então, com uma calma que me assustou, peguei o celular e tirei fotos de tudo. Dos recibos. Da mensagem. Da caixa debaixo do banco do carro, agora aberta sobre a mesa, seu conteúdo exposto como a verdade que ele nunca teve coragem de enfrentar. Cada clique da câmera era um prego no caixão do homem que ele pensava ser. Porque quando a tempestade chegasse, onde ela chegaria, eu não seria mais a mulher que se desculpava por existir. Eu seria a mulher que o enterrou com a própria arrogância. O seu pequeno teatro. Um dia em que a atenção estaria dispersa, os olhares ocupados com doces e risadas, enquanto ele, o mestre das sombras, deslizaria entre os andares como sempre fizera, invisível aos que não sabiam procurar. Mas ele esqueceu um detalhe crucial: eu já não era mais uma das plateias distraídas. Eu era a diretora da peça que ele nem sabia que estava encenando. O elevador subiu com um zumbido suave, carregando consigo o cheiro de baunilha e canela dos bolos que as vizinhas levavam para a mesa de doações. Eu observei pelo espelho de corpo inteiro no saguão, ajustando a gravata com aquele gesto automático de quem se acha intocável. Ele sorriu para a senhora Carvalho, que lhe ofereceu um brigadeiro ainda quente,
e aceitou com a mesma facilidade com que aceitava tudo na vida, como se o mundo existisse apenas para lhe entregar coisas boas sem perguntar o preço. Não havia pressa em seus passos. Não havia medo. Afinal, para ele, aquele era apenas mais um sábado comum, mais um ato de uma farsa que durava anos. Mas os deuses adoram ironia, e eu havia me tornado sua aliada silenciosa. Ele entrou no elevador com 2 homens que eu reconhecia dos jantares de condomínio, aqueles que riam alto demais das piadas dele, que batiam em suas costas como se fossem cúmplices de algo grandioso. Um deles seguiu até o 3º andar. O outro, no entanto, permaneceu ao seu lado, e foi então que vi o pequeno aceno de cabeça entre eles, aquele código masculino que dispensa palavras. Bela vista, pensei. 2 da tarde. O relógio na parede marcava 1h45. Eu não precisei correr, não precisei gritar. Bastou esperar porque a armadilha já estava armada há horas, desde o momento em que troquei o conteúdo daquela caixa por algo que em suas mãos se transformaria na maior das humilhações. Algo que não explodiria em chamas, mas queimaria lento, como ácido derramado sobre a imagem que ele tanto cultivara. O elevador parou no 12º andar. Ele saiu com um amigo, rindo de algo que não era engraçado, e eu os vi desaparecerem pelo corredor até a porta do apartamento 1203, aquele que, segundo os registros do condomínio, pertencia a um escritório de consultoria que ninguém jamais vira funcionar. A placa na porta era nova, brilhante, com letras que prometiam descrição absoluta. Como se a descrição fosse algo que se comprasse por metro quadrado. Eu contei os minutos no relógio da cozinha, mexendo a massa dos muffins com uma paciência que me surpreendeu. 30 segundos para o elevador descer. 1 minuto para eles entrarem. 5 para a surpresa se revelar. E então, como um domino derrubando o próximo, tudo começaria. O primeiro sinal foi o toque do interfone. Não o dele, ele jamais ligaria da porta da própria casa. Era a voz da senhora Carvalho, aflita. Moça, acho que tem algo errado no 12. Ouvi uns homens discutindo, e agora o senhor Renato está descendo as escadas como se o diabo estivesse atrás dele. Eu não precisei fingir preocupação. Bastou um Deus me livre, vou ver o que está acontecendo, enquanto guardava a colher de pau e enxugava as mãos no pano de prato, já sabendo que o espetáculo havia começado. Quando as portas do elevador se abriram novamente, ele estava lá pálido, suado, com a camisa desalinhada como se tivesse sido puxada às pressas. Seus olhos me encontraram, e pela primeira vez em anos, vi algo neles que não era desdém ou tédio, era pânico puro. Porque ele sabia. Ele sabia que não havia saída, que a caixa que ele escondeu tão cuidadosamente agora continha algo que não podia ser explicado, justificado ou comprado. Algo que nas mãos erradas, nas minhas mãos, se tornará uma prova irrefutável de que o imperador não só estava nu, como havia sido despido por quem ele menos esperava. E o melhor de tudo, ele não podia gritar, não podia acusar, não podia sequer olhar para mim com raiva, porque ao seu redor, no saguão lotado, os olhares já começavam a se virar na nossa direção. A senhora Carvalho cochichava com a dona Marlene. O síndico, que sempre o cumprimentava com um aperto de mão firme, agora o observava com uma sobrancelha levantada. E ele, o grande estrategista, o homem que sempre teve uma resposta, estava mudo, porque a única coisa que podia fazer era sobreviver ao momento, e espernear seria o mesmo que afundar. Eu me aproximei não com ódio, mas com uma serenidade que doía mais do que qualquer grito. Problemas, querido? Perguntei, baixinho, só para ele. Minha voz era mel, mas meus olhos eram gelo. Precisa de ajuda para arrumar isso? Ele engoliu em seco. Não havia nada a arrumar. Não mais. A caixa estava onde deveria estar. O conteúdo, trocado. E as testemunhas todas ali, começando a juntar as peças de um quebra-cabeça que ele jamais imaginou que alguém montaria. Aquela não era uma vitória barulhenta. Era uma execução silenciosa, onde cada passo seu o afundava mais, e cada olhares dos outros o erguia na forca que ele mesmo havia construído. E eu apenas sorri, porque finalmente, o mundo via o que eu sempre soube. Que ele não era um deus. Era apenas um homem. E homens como ele sempre caem. E agora viam pela primeira vez o que realmente se escondia por trás daquele sorriso ensaiado. Não eram as palavras dele que os convenciam. Era o cheiro de suor misturado ao perfume barato das flores murchas. Era a maneira como seus dedos tremiam ao ajustar a gravata. Era o brilho de pânico nos olhos de um homem que, pela primeira vez na vida, não conseguia controlar a narrativa. Ele tentou. Deus, como tentou. Lançou olhares desesperados para os lados, procurando um rosto amigável, uma saída, qualquer coisa que pudesse salvá-lo daquilo. Mas a armadilha não estava nas paredes do elevador, estava nos olhares ao redor.
nos sussurros que já começavam a circular nas sobrancelhas franzidas, nas mãos que se afastavam discretamente quando ele tentou se aproximar. Até as crianças pareciam sentir o peso do momento, seus risos abafados como se o ar tivesse engrossado de repente. E eu estava lá. Não no centro da cena, não com gestos dramáticos ou palavras cortantes. Estava simplesmente presente, com meu prato de muffins intocado, meu sorriso educado, minha postura relaxada, como se aquele não fosse o dia em que o castelo de cartas que ele havia construído desabasse bem na frente dos nossos pés. Não precisei dizer nada. Não precisei apontar, gritar, ou sequer olhar diretamente para ele. Porque a verdade, quando finalmente emerge, não precisa de tradutores. Os bombeiros o ajudaram a sair, com uma gentileza profissional que só tornava tudo mais patético. Ele tentou agradecer, tentou rir, tentou ser ele mesmo, aquele homem que sempre soube como virar qualquer situação a seu favor. Mas dessa vez as palavras saíram vazias. Dessa vez, ninguém riu com ele. Dessa vez, o silêncio foi sua única resposta. E então, como se o universo quisesse sublinhar o momento, o celular de alguém tocou. Um som alto, cortando a tensão. Todos olharam para a tela iluminada, exceto ele. Porque ele sabia. Sabia antes mesmo de ver a notificação piscando no visor, antes mesmo de ouvir o nome que não deveria estar ali, antes mesmo de sentir os olhares se voltarem para ele com uma clareza gelada. O telefone não era meu, era o dele. E a mensagem que apareceu projetada sem querer na tela bloqueada, era tão reveladora quanto um grito. Ninguém precisou ler em voz alta. Ninguém precisou confirmar. Bastou aquele segundo. Aquele único, delicioso segundo, para que tudo fizesse sentido. As desculpas esfarrapadas, o elevador parado, o buquê murchando em suas mãos como uma metáfora perfeita. Ele olhou para mim então. Não com raiva, não com desafio, com algo muito pior. Com reconhecimento. Porque pela primeira vez ele entendeu. Não tinha sido um acidente. Não tinha sido azar. Tinha sido eu. E o pior de tudo, ele sabia que eu sabia que ele sabia. 3 camadas de compreensão, como 3 facadas silenciosas, enquanto o lobby inteiro assistia à sua queda em câmera lenta. Os bombeiros se afastaram. Os vizinhos começaram a se dispersar, mas não sem antes trocarem olhares que valiam mais que 1000 palavras. Alguém pegou um muffins da minha bandeja finalmente. Alguém perguntou se eu estava bem, com um tom que dizia agora eu entendo. E ele? Ele ficou parado ali com as flores caídas ao seu lado, a gravata torta, o orgulho esmagado sob os pés de todas aquelas pessoas que até hoje o haviam admirado. Não precisei dizer, eu avisei. Não precisei dizer nada. Porque a justiça, quando chega, não precisa de palavras. Ela simplesmente acontece. E quando ela acontece? Até o ar cheira a vitória. A imagem impecável do casal feliz que ele havia passado anos pintando com tanto esmero rachou ali, diante de todos, como um espelho que se estilhaça ao toque da verdade. E enquanto os bombeiros o puxavam para fora do elevador, cada movimento seu era um pedaço daquele retrato desmoronando em câmera lenta. Viu o exato instante em que seus olhos percorreram o saguão, não como quem busca uma saída, mas como quem percebe pela primeira vez que o inconveniente não era mais privado. Era um desmoronamento público, irreparável, transmitido ao vivo para uma plateia que nunca mais o olharia da mesma forma. Seu chefe, morador do 5º andar, chegou justamente naquele momento, carregando uma bandeja de brownies, as sobrancelhas arqueadas em uma expressão que misturava surpresa e um certo prazer mórbido ao ver o funcionário estrela tropeçar para fora do elevador, segurando flores que claramente não eram para a esposa. Um sussurro percorreu a multidão quando uma pequena etiqueta escapou do buquê dançando até o chão, onde uma mulher a pegou, franziu o senho e a passou adiante como se fosse uma prova contaminada. Naquela etiqueta, as iniciais saltaram aos meus olhos, conhecidas, mas não minhas. E então veio o momento em que os olhares se arregalaram, as bocas se entreabriram e o fogo do mexerico se alastrou, silencioso e voraz, como labaredas consumindo folhas secas. Eu permaneci imóvel, o rosto sereno, como se nada daquele espetáculo me tocasse. Mas cada detalhe se gravava em mim com a precisão de um artista retratando sua obra-prima, a justiça poética em sua forma mais pura. O buquê que ele escolhera com tanto cuidado agora tremia em suas mãos. As desculpas saíam de seus lábios como moedas falsas que ninguém queria recolher. E o cheiro do perfume que outrora me enojava se misturava ao azedo da vergonha que impregnava o ar ao seu redor. Não era mais meu segredo para guardar, nem meu fardo para provar. A verdade se desdobrava diante de todos, e sua queda não veio vestida de escândalo ou gritaria, mas da quietude solene da realidade, recusando-se a ser mais escondida, mais negada, mais distorcida.
Pensei por um instante que aquele quadro havia atingido seu clímax, que a imagem dele ruborizado, trêmulo, com aquelas flores murchas nas mãos, fosse suficiente para saciar a fome silenciosa por justiça que eu carregava há tanto tempo. Mas a vida tem o hábito de sobrepor suas verdades como camadas de tinta em uma tela, e naquela tarde decidiu não me dar apenas uma revelação, mas várias, como se quisesse garantir que eu nunca mais duvidasse do que sempre soube no fundo da alma. Foi então que minha irmã entrou no saguão, com seu passo firme, uma sacola de brownies para venda beneficente em uma mão e o celular brilhando na outra. Seu rosto era ilegível para os demais, mas para mim, tão claro quanto um sinal de fumaça no céu. Ela se aproximou e encostou o ombro no meu daquela maneira que só uma irmã conhece, e sem dizer uma palavra, abriu a tela do telefone para me mostrar algo que guardara por semanas, prints que hesitou em enviar, mas escolheu entregá-los pessoalmente, porque algumas verdades merecem ser vistas olho no olho. Ali naquela tela, um perfil que eu nunca vira antes, público, mas de alguma forma sempre oculto de mim. Um diário digital onde meu marido aparecia como coadjuvante recorrente na história de outra pessoa. Fotos cortadas com precisão cirúrgica para que ele nunca olhasse diretamente para a câmera, mas seu contorno, seu sorriso, suas roupas, até o relógio que eu lhe dera de aniversário não deixavam margem para dúvidas. As legendas eram cheias de brincadeiras, corações e piscadelas, repletas de comentários sobre noites longas, vistas de terraços, piadas internas que nenhuma esposa deveria ter que decifrar. Deslizei o dedo pela tela, cada imagem uma facada, mas também uma confirmação. Eu não havia construído castelos de areia, como ele tanto gostava de acusar. Lembrei-me das contas da floricultura, das idas à academia perfumadas com colônia, do coração no cartão de fidelidade, e ali, à luz do dia, tudo estava espelhado naquela tela, não mais escondido nas sombras, mas exibido como se o sigilo já nem fosse necessário. E então veio a reviravolta mais cruel, mais afiada, aquela que nem mesmo o destino mais vingativo poderia ter planejado com tanta precisão. As iniciais na etiqueta da floricultura, aqueles caracteres agora passando de mão em mão como um boato escrito à tinta, coincidiam perfeitamente com o nome de usuário daquele perfil. Minha irmã já havia circulado com o dedo, como se quisesse garantir que eu não perdesse o detalhe. Não tive tempo de processar. As portas do prédio se abriram mais uma vez, e a mulher por trás daquele nome de usuário, a mesma que enchia suas postagens com corações e risadas enquanto ele vivia sua vida dupla, adentrou o saguão e congelou no lugar ao vê-lo ali, com o buquê úmido nas mãos e o rosto marcado pela culpa. O silêncio que se instalou não foi vazio, foi denso, carregado, daquele tipo que precede um terremoto, quando todos sabem que algo irreparável está acontecendo, mas ainda não têm palavras para descrevê-lo. Os olhares saltavam dele para ela e voltavam, conectando pontos mais rápido do que qualquer explicação poderia acompanhar. E eu senti com uma calma estranha que anos de autodúvida haviam terminado naquele exato segundo, em que não precisei provar nada, em que não precisei gritar, em que não precisei ser qualquer coisa além de quem sempre fui, a mulher que soube a verdade muito antes de todos os outros. Não levantei a voz. Não me aproximei. Não foi necessário. A verdade havia entrado na sala sem precisar de convite, vestida com a elegância silenciosa dos fatos que não podem mais ser negados. Ele se mexeu, desconfortável, tentando recolher os cacos de seu antigo charme, ajustando a camisa, forçando um sorriso fraco. Mas o charme, uma vez quebrado, não se conserta. As rachaduras já se alastravam, irreparáveis. Os sussurros se transformaram em olhares, os olhares em julgamentos, e não havia roteiro que pudesse salvar o espetáculo que desmoronava diante dele. Minha irmã guardou o celular na bolsa com a satisfação discreta de quem sabe que sua parte na história está cumprida. Seus olhos encontraram os meus como se dissessem: você não precisa lutar mais. A batalha acabou. E pela primeira vez em anos senti o peso no peito, aquele que carregava como uma pedra se desfazer, não em fúria, mas em alívio. Um alívio tão puro que quase se transformava em riso subindo pela garganta. Por tanto tempo eu havia me encolhido, duvidado, me dobrado para caber na versão da realidade que ele impunha. Mas ali, com a luz do sol inundando o saguão, e a verdade finalmente nua, entendi que nunca havia sido louca, nunca havia estado errada. Apenas paciente. E a paciência afinal me havia dado a última palavra. O estrondo de uma porta batendo ou veneno de uma acusação jogada ao vento. É a quietude de quem já não precisa provar nada a ninguém, nem a si mesma. Ele que por anos havia se alimentado do eco da própria voz, agora se via diante de um espelho que não refletia mais a imagem que tanto cultivara.
Os jantares onde antes reinava com anedotas cuidadosamente ensaiadas tornaram-se silêncios constrangedores, interrompidos apenas pelo tilintar dos talheres. Os cumprimentos no corredor do prédio, outrora efusivos, agora chegavam como sopros de ar frio polidos, distantes, quase clínicos. Até seu riso, aquele riso alto e dominador que preenchia os espaços como um gás, havia murchado, reduzido a um som seco, quase estranho, como se ele próprio não o reconhecesse mais. E foi assim, entre olhares desviados e sorrisos que não alcançavam os olhos, que ele descobriu a crueldade da indiferença. Porque a raiva, afinal, ainda é uma forma de atenção. Mas o desinteresse, isso é a morte social em câmera lenta. Enquanto ele se debateu contra a maré que o arrastava, eu me permiti flutuar. Não por fraqueza, mas porque finalmente entendi que a correnteza não era minha inimiga. Era apenas o movimento natural das coisas quando deixamos de lutar contra elas. Cada manhã, ao acordar, sentia menos o peso daquilo que deveria ser e mais a leveza do que poderia ser. Meu café passou a ter gosto de início, não de escape. Minhas escolhas deixaram de ser negociações silenciosas com seu humor e se tornaram, simplesmente minhas. O mais irônico foi justamente quando parei de me importar com a opinião dele que o mundo começou a se importar comigo. As clientes que antes hesitavam em me contratar, como se meu trabalho fosse um favor e não um serviço, agora me procuravam com uma urgência quase palpável. Ouvi dizer que você tem um dom para fazer os espaços respirarem, disseram-me mais de uma vez, e eu sorria, porque sabiam, sem que eu precisasse explicar, que não se tratava apenas de móveis ou cores, mas de devolver às pessoas o direito de ocupar seu próprio lugar. E então veio o convite. Não um daqueles bilhetes protocolares que ele costumava exibir como troféus, mas uma mensagem direta sem firulas. Queremos que você fale no nosso evento. Sobre reinvenção. Sobre como transformar o que nos quebra em alicerces. Li aquelas palavras 3 vezes com os dedos tremendo, não de medo, mas de algo muito mais perigoso, reconhecimento. Porque era exatamente disso que se tratava. Não de vingança, não de triunfo sobre ele, mas da descoberta de que minha história, aquela mesma que ele tentará apagar, era, na verdade, um farol. E foi ali, diante da tela do computador, que entendi, a verdadeira força não está em derrubar os outros, mas em se levantar tão alta que suas sombras já não nos alcancem. Não precisei dizer uma palavra sobre ele naquele palco. Não precisei mencionar as flores murchas, as promessas vazias, os anos roubados. Bastou que eu estivesse lá de pé, com minha voz firme e minhas mãos livres de tremores, para que cada mulher na plateia soubesse exatamente do que eu estava falando. Porque todas nós conhecemos esse silêncio antes da storm. Aquele momento em que a terra para de tremer, o ar fica denso e sabemos, algo mudou para sempre. Não há volta. Não há desculpas que bastem. Não há performances que convençam. E quando ele finalmente tentou me confrontar, você está fazendo isso para me humilhar. Eu apenas balancei a cabeça, não com pena, mas com uma clareza que o deixaria sem chão. Não. Estou fazendo isso para me lembrar de quem eu era antes de esquecer. Eis a magia de não precisar mais se explicar. As palavras certas deixam de ser necessárias quando seus atos já gritam por você. A verdadeira vitória não está em superar quem nos subestimou, mas em descobrir que nunca estivemos sozinhos, que nossa força se multiplica quando é testemunhada, e que até nos cômodos mais silenciosos podemos escolher nos erguer e brilhar. O tempo tem esse dom de revelar a forma das nossas escolhas. E nos meses que se seguiram àquela cena no saguão, vi com clareza como cada rachadura que ele tentará disfarçar com charme se alargou até que a máscara se partiu para sempre. Ele já não cruzava os corredores do prédio com aquele ar de superioridade descuidada. Não ficava mais encostado nas portas contando piadas para os vizinhos. Não erguiu a voz outra vez para me corrigir com aquele sorrisinho irônico, porque sua plateia já tinha visto a verdade por trás do palco. E quando a cortina cai, não há como fingir que a peça ainda está em cena. Agora ele se movia diferente, ombros curvados para dentro, passos mais lentos, risadas forçadas, como se nem ele mesmo acreditasse mais no som que produzia. Comparecia às sessões de terapia sem revirar os olhos. Ficava em silêncio quando as perguntas difíceis surgiam. Oferecia-se para tarefas na comunidade, como se fazer o bem pudesse apagar a mancha da humilhação. Mas o que ele realmente tentava consertar não era a opinião dos outros. Era o próprio reflexo no espelho, e essa era uma batalha que teria de travar sozinho. Pela primeira vez em anos, o poder entre nós se invertera completamente. Não precisei mais levantar a voz nem implorar por respeito, porque a verdade já havia falado mais alto do que eu jamais poderia. Em casa, redesenhei um mapa da nossa vida com traços firmes e deliberados.
Separei as finanças, estabeleci limites e conquistei espaços que eram só meus, territórios que ele não podia mais tocar, minar ou ignorar. O quarto de hóspedes virou seu canto quieto, e meu dormitório se tornou o lugar onde finalmente dormi sem me sentir vigiada ou julgada. Ele pediu chances. E embora tenha permitido que ficasse sob o mesmo teto que um dia dividimos, as regras já não eram mais dele. Agora, ele vivia dentro da estrutura que eu havia criado. Uma estrutura feita não de medo ou concessões, mas de clareza e dignidade. Quando os vizinhos nos convidavam para eventos, era a mim que se dirigiam primeiro. Era a mim que cumprimentavam com calor, enquanto ele ficava à margem das conversas, assentindo e sorrindo com fraqueza, como se esperasse permissão para voltar a um círculo que já se fechará sem ele. Vê-lo desaparecer do centro das atenções que tanto almejava não foi uma vitória cruel, mas a confirmação silenciosa de que o equilíbrio, enfim, havia sido restaurado. Enquanto isso, me dediquei às partes da vida que há tanto tempo esperavam por mim. Meu negócio floresceu, do sussurro de uma ideia à realidade de um sucesso pulsante. Cada novo cliente não era só prova da minha competência, mas um lembrete de que minha vida podia ser mais do que sobrevivência. Podia ser criação, crescimento e alegria. Mulheres começaram a me procurar não só por ajuda com suas casas, mas pela força tranquila que sentiam em mim. Nessas conversas encontrei um novo propósito. Tornei-me parte de uma rede de vozes, mulheres que, como eu, já haviam sido ignoradas ou silenciadas. Juntas compartilhamos histórias que antes teriam sido enterradas na vergonha, mas que agora se transformavam em lanternas, iluminando o caminho umas das outras na escuridão. Enquanto reorganizava as salas, acrescentava cor às cozinhas e enchia espaços de luz, percebi que fazia o mesmo dentro de mim, substituía sombras por claridade, construindo não apenas lares melhores para os outros, mas um lar mais forte dentro da minha própria alma. A justiça mais doce, porém, não esteve em vê-lo minguar, mas em perceber o quanto eu havia crescido. Não era mais a mulher que media seu valor pela atenção dele ou duvidava dos próprios instintos por causa do seu riso de menosprezo. Era a mulher que encarou a traição e escolheu não o amargor, mas a lucidez, não apenas a vingança, mas a renovação. Ele permaneceu na casa, sim, mas já não a definia, e com certeza não me definia mais. Tornou-se um personagem secundário numa história que finalmente voltará a ser minha. O fuxico que já me ferira transformou-se em escudo, porque não carregava mais vergonha para mim, mas um veredito para ele. E esse veredito me libertou. Se há uma verdade que levo dessa jornada é esta: nunca confunda silêncio com fraqueza. Porque o silêncio, quando aliado à paciência e à determinação, pode ser a força mais ensurdecedora da sala. Hoje sento-me numa casa que se sente mais quente, mais luminosa e mais sólida do que nunca, não por causa da tinta ou dos móveis, mas pelos limites e pelo autorrespeito que agora a sustentam. E uma coisa eu sei com absoluta certeza: o karma não bate a porta com educação. Ele entra quando bem entende, senta à mesa e sempre se certifica de que a conta seja paga até o último centavo.